Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 16 de maio, para sábado, sabadão, sábado de todas as decisões no Campeonato Português. Temos final da FA Cup e temos também a última jornada da Bundesliga. É tudo por aí que iremos falar. Não farei recap destes últimos dias, porque não fizemos, não falamos grande merda estes últimos dias, portanto, vamos nos focar neste sábado. Como jogo extra, trago aqui o jogo da meia-final da A-League, da Liga Australiana. Temos o Melbourne contra a equipa de Auckland, que vai jogar no Campeonato do Mundo de Clubes a arrancar em junho. Depois iremos ter aí coisas muito giras para esse Campeonato do Mundo. E aqui neste jogo, tendo em conta as médias, tendo em conta as equipas, obviamente estamos a falar de um jogo mais importante do que um jogo qualquer de fase regular de classificação da Liga Australiana. No entanto, termos aqui neste tipo de jogos o over 1,5 a 1,28 e o gol em ambas as partes a 1,72, para mim tem imenso valor. E dentro do que eu espero que possa ser este jogo, dentro do que normalmente são este tipo de equipas, estamos a falar nos últimos 10 jogos do Melbourne, bateu todos os jogos o over 1,5 e apenas por uma vez, apenas por 3 vezes não bateu o over 2,5, e nos jogos do Auckland apenas por uma vez não veio o over 1,5. Também é uma equipa que marcou em todos os últimos 10 jogos. A equipa do Melbourne marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não fez contra o Auckland, mas o Auckland marcou duas vezes. Portanto, é um jogo que para mim, mesmo sendo num contexto um bocadinho diferente da fase normal, estamos a falar de duas equipas que fazem golos com regularidade, e o mercado oferecer-nos estas odds para um jogo que eu acho que possa ser para golos, over 1,5 quase a 1,30 e o golo em ambas as partes a 1,72, para mim tem imenso valor. Passando aqui para a final da Taça de Inglaterra FA Cup, temos um Palace que eliminou a equipa do Aston Villa e um City que eliminou aqui a equipa do Nottingham Forest. O Palace, nos últimos 10 jogos, tem apenas 2 derrotas. Perdeu contra o Newcastle e contra o City, 2 jogos seguidos, 2 jogos fora de portas. De resto, tem 4 empates e 4 vitórias. E do lado do City, nos últimos 10 jogos, não tem qualquer derrota, tem apenas 3 empates, 2 empates a 0. Southampton na última jornada e Manchester United no derby também por 0-0. E depois aqui um empate caseiro frente ao Brighton. Temos um Palace a 4.20, City a 1.80, over 1,5 1.22, também muito bem cotado, num contexto, obviamente, que ele só tem estas cotações num contexto de jogo de final de taça. Over 2,5 1,73, ambas marcam 1,66 e o nosso querido gol em ambas as partes a 1,73. Eu aqui vou falar também do gol em ambas as partes. Tirando aqui este jogo do Southampton, a equipa do City é uma equipa que tem entrado muito bem nos jogos, mesmo aqui neste jogo da FA Cup, nós entramos aqui no gol em ambas as partes, é uma equipa que entrou muito bem novamente. A equipa do Palace também é uma equipa que faz golos com regularidade. Nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas não fez, aliás, marcou em 8, apenas não fez contra Newcastle e Bournemouth, mas também é uma equipa que consegue proliferar no ataque. Nos últimos 2 jogos da FA Cup venceu por 3-0 o Villa e o Fulham, portanto é uma equipa que tem aqui, apesar de estar a fazer um campeonato positivo, tem aqui ainda uma oportunidade de ir a uma competição europeia por via de uma taça e ganhar uma competição. Do lado do City, nos últimos 10 jogos, lá está, marcou praticamente em todos, apenas não fez em 2, nenhum deles na FA Cup. Na FA Cup venceu por 2-0 Nottingham Forest e venceu Bournemouth por 2-1, 2 jogos muito difíceis, os dois fora de portas, e houve, aqui nestes 2 jogos veio o over 1,5 e veio o gol em ambas as partes, que na minha opinião, ainda assim sendo uma final, tem algum valor. Obviamente que levar estes jogos para live fará um bocadinho mais sentido, ir buscar aqui um over 2,5, um over à frente, consoante tenha saído ou não um gol na primeira parte, ou quando sair um gol já nos 70, 75 minutos e buscar mais um gol no jogo, algo do género. Para mim é sempre interessante. Na Bundesliga, selecionei aqui apenas 2 jogos. Há mais um ou outro jogo com algum interesse, como o jogo do Mainz, como o jogo do Freiburg, mas eu selecionei apenas estes 2 jogos para depois nos focarmos aqui mais na Liga Portugal. O Leipzig recebe a equipa do Stuttgart. Se olharmos aqui à classificação, temos um Leipzig que depende apenas dele para ir a competições europeias. Muito dificilmente irá aqui à Liga Europa. Tem 51 pontos, está a 3 pontos da Liga Europa, mas tem uma diferença de golos muito diferente da equipa do Dortmund, que tem mais 11 golos no saldo. E depois temos aqui um Stuttgart que luta por muito pouco, vencendo faz 50, não tem qualquer hipótese de se juntar aqui às competições europeias. Portanto, em relação ao mercado, temos um Leipzig a 1.90, um bocadinho dentro desta ideia, um Stuttgart a 3.50, over 1,5, aliás, over 2,5, 1.36, ambas marcam 1.35 e o golo em ambas as partes a 1.39. Eu aqui vou ir aqui um bocadinho
ao inverso do que falei até aqui. Obviamente são duas equipas relativamente overs. O Leipzig já foi uma equipa bem mais over do que tem sido esta temporada. Ainda assim, o histórico diz um bocadinho que continua a ser aqui uma equipa over, uma equipa over. Mas tendo em conta que o Stuttgart não joga aqui praticamente para nada, temos um Leipzig que tem a obrigatoriedade de vencer. O empate até pode porventura chegar, mas irá jogar para vencer. O Stuttgart também não é a equipa mais over do mundo. Sofre golos com regularidade, mas muitas vezes tem dificuldades em marcar, é uma equipa muito irregular, e temos aqui um mercado que nos dá uma cotação para os overs tão altas, e eu tenho aqui que vos falar aqui um bocadinho do inverso, ou seja, eu vou falar aqui do 1x do Leipzig, tendo aqui a necessidade do Leipzig e o jogar em casa do Leipzig. Os últimos jogos do Leipzig em casa empatou 3 com o Bayern, empatou contra o Kiel, venceu o Hoffenheim e venceu o Dortmund. Portanto, é uma equipa que dentro de portas, pelo menos, consegue fazer aqui bons resultados dentro da necessidade. E o Stuttgart, fora de portas, também tem aqui vitórias, mas empatou com o Kiel, perdeu com o Frankfurt, venceu o Bochum, que é o último classificado, empatou com o Union Berlin e venceu o São Paulo, que também está a lutar pela manutenção. Portanto, eu neste jogo vou-vos falar de um X do Leipzig a 1.28, praticamente a 1.30, e do under 4,5 a 1.40. A ver pelo menos, aliás, a ver no máximo 4 golos no jogo. Olhando aqui para o Dortmund, que fez uma última está a fazer um último quarto, terço, quíntuplo do campeonato muito bem, muito bom. Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas. A última derrota é para o campeonato por 2-0 contra o Leipzig, curiosamente a 15 de março, portanto já tem aqui praticamente 2 meses, e depois perdeu contra o Bayern, contra o Barcelona por 4-0 na Liga dos Campeões. No campeonato, tirando a tal derrota, tem apenas um empate contra o Bayern de Munique a 2-2. Do lado do Kiel, é uma equipa super kamikaze, não luta para nada, já desceu a divisão para a Bundesliga 2, é uma equipa que esteja a perder, esteja a ganhar, está sempre a ir para a frente, com muitos jogadores, pressiona alto, bloco altíssimo, transições muito rápidas, portanto é uma equipa que também cria muitas oportunidades, mas eu sei que são duas equipas muito overs. O Dortmund vem de um jogo com 6 golos, um jogo com 4 golos, com 5, com 5, com 4, com 4, mas estarmos aqui com um under 5,5 a 1.44, parece-me o mais safe, digamos assim, no meio destes jogos todos. Se olharmos aqui para o historial, principalmente do Kiel, apenas por uma vez não bati esta linha, que foi no jogo do Kiel contra o Mönchengladbach, e no lado do Dortmund temos aqui 5 golos, batia em todas as linhas. Aliás, apenas não bateu no último jogo, onde ficou 4-2. Portanto, o under 5,5 a 1.44, e se calhar olhando aqui para o Dortmund para marcar nas duas partes, mas está a 1.30, se vocês quiserem aqui arriscar um bocadinho neste lado, pode fazer algum sentido. De relembrar que o Kiel, só há necessidade para o lado do Dortmund. No entanto, a equipa do Kiel é uma equipa que não olha muito à necessidade, é uma equipa que tem um carácter muito específico e leva-o sempre, para que seja qual for o jogo, dentro ou fora de portas. Do lado do Tugão, na Liga Portugal 1, temos decisões para ver quem desce divisão, decisões para ver quem desce divisão, decisões para ver quem é que fica efetivamente no terceiro lugar e no quarto, entre o Porto e o Braga, decisão em que quem é que vai à Liga Conference entre o Vitória e o Santa Clara, e decisão, se calhar a mais, pelo menos, mencionada na comunicação social, a ver quem é de facto o campeão nacional, quem vai direto à Liga dos Campeões em primeiro lugar, entre Benfica e Sporting. Arrancando aqui com o Farense Santa Clara, é um jogo em que as duas equipas têm necessidade. A equipa do Santa Clara disputa aqui o quinto lugar contra o Vitória, que dá acesso à Liga Conference League. Neste momento tem os dois 54 pontos, e o Farense precisa de vencer o jogo se quiser sair aqui da linha d'água. Portanto, o Santa Clara é uma equipa um bocadinho under, sabe que o Vitória jogará em casa do Sporting e terá algumas dificuldades. Não será sempre um jogo difícil para o Vitória vencer ou até a conseguir pontuar, e dá-nos aqui sendo o Santa Clara uma equipa under, dá-nos aqui um mercado normal nesse aspecto. Temos um Farense a 2,70, um Santa Clara a 2,75, over 1,5 1.44, over 2,5 2,50, ambas marcam a 2 e o gol em ambas as partes a 2.30. E aqui vamos falar do over 1,5 porque há necessidade de vitória do Farense claramente, e se o Santa Clara se apanhar a perder, terá de ir para cima também. Portanto, o over 1,5 1.44, não forçarei aqui mais nada, não falarei muito mais em relação a este jogo, porque temos aqui um Santa Clara que é de facto uma equipa under, foi under contra o Sporting, contra o Nacional, contra o Gil e contra o Boa Vista, mas estamos a falar de um Santa Clara para já vendo uma streak de 4 jogos a bater o over 1,5, e joga aqui em casa do Farense, que o Farense tem mesmo de vencer o jogo, e o Santa Clara, se estiver a perder, vai ter que ir para cima, porque a derrota deixa-os no sexto lugar, e o Vitória também poderá, e depois tem o Vitória do outro lado, que também poderá jogar aqui um bocadinho com o resultado deles. Basicamente, se o Santa Clara fizer igual ou pior ao Vitória, ficará sempre em sexto lugar. Portanto, over 1,5
a 1.44. No outro jogo temos um Arouca Boa Vista, aqui só há necessidade do lado do Boa Vista, o Arouca tem 35 pontos, está mais que fora da linha d'água, e o Boa Vista precisa aqui de um pequeno milagre, terá obrigatoriamente de vencer o jogo, tem 24 pontos, vencendo já nem sequer sai do playoff de descida, portanto terá de acontecer aqui, o Farense não pode pontuar, o Farense e o AVS não podem pontuar, e o Boa Vista tem de vencer o seu jogo para depois disputar aqui esta liguilha. Nem tenho a certeza depois quem é que fica onde, mas uma coisa eu tenho a certeza é que o Boa Vista precisa mesmo de vencer o jogo, ou seja, tem que fazer uma coisa que não fez em 27 jogos, que foi vencer nos últimos, aliás, o mercado, temos o Arouca ainda assim a favorito, 2.04, o Boa Vista a 3.42, over 1,5 1.25, over 2,5 1.85, ambas marcam a 1.71 e o golo em ambas as partes a 1.81. Eu aqui vou-vos falar do over 1,5 também, está a 1.25, não é o de maior de sempre, mas porque este Arouca é um Arouca relativamente ofensivo, também é um Arouca que sabe atacar, e do lado do Boa Vista temos uma necessidade extrema, temos uma Boa Vista que fez a vida negra ao Porto no Bessa, mas perdeu, venceu no AVS num jogo extraordinário do Boa Vista, numa segunda parte com incrível personalidade da equipa do Boa Vista, venceu também a equipa do Farense, venceu o Rio Ave, portanto vemos aqui o Boa Vista a querer ter aqui no último fôlego alguma esperança, seja mesmo assim muito difícil para o Boa Vista se manter. Vou-vos falar aqui do over 1,5 a 1.25 e aqui se calhar em específico o gol em ambas as partes a 1.80. Do lado do AVS contra o Moreirense, também apenas o AVS necessita do jogo. Vencendo, pode sair da linha d'água, esperando que o Estrela da Amadora perca contra a equipa do Estoril. Por acaso nem tenho bem noção se no empate estas equipas têm confrontos diretos, eu esqueci de apontar isso. Mas é um AVS que necessita de vencer se quiser sair da linha d'água. No entanto, se o Farense estiver a perder, isto vão ser os jogos todos à mesma hora, se o Farense estiver a perder e o AVS tiver um empate, poderá ainda usar aqui o playoff de despromoção como última boia de salvamento. Se não estou em erro, o histórico é sempre para as equipas da segunda liga. Sempre que há um playoff de descida, a partir do momento em que começou a existir o playoff de descida, eu tenho a ideia que a equipa da segunda liga venceu sempre esse playoff e desceu a equipa da primeira liga. Em relação ao mercado, temos um AVS a 1.95, aqui em favorito em casa, Moreirense a 4, over 1,5 1.36, over 2,5 2.15, ambas marcam a 1.97 e o gol em ambas as partes a 2.04. Eu aqui vou falar novamente do over. Há necessidade de vitória do AVS, mas pode jogar aqui com o resultado do Farense também a 1.5. O 1.5 está a 1.36. Parece-me sempre uma odd interessante. O Moreirense também não joga nada aqui neste jogo. O 1x a 1.22 pode ser interessante, mas eu não confio mesmo nada nestas três equipas que estão aqui para baixo. Provavelmente confiaria mais no Farense, mas é a equipa que joga fora de portas em Arouca, portanto teria aqui um bocadinho mais de atenção. Aliás, o Farense recebe o Santa Clara, que é uma equipa que é contra a equipa mais forte, tem aqui um bocadinho de receio em relação a isso. Portanto, no jogo do AVS contra o Farense, o over 1,5 1.36. E no último jogo dos aflitos temos um Estoril que também não joga para nada contra um Estrela que está a pagar a 2.62, o Estoril a 2.62. Portanto, não há mais equilíbrio do que isto no mercado. O Estrela, que muito possivelmente o empate chegará para manter o Estrela ou poderá chegar para manter o Estrela na Primeira Liga, e o Estrela, sim, muito possivelmente irá jogar sempre com o resultado dos outros jogos. O Estoril não tem nada a vencer, não tem nada a perder, está bem tranquilo na sua nona posição, e o Estrela, lá está, o empate pode chegar, pode não chegar. Deixem-me ver aqui muito rápido uma situação do Estrela Amadora versus a Farense. Ou seja, o Estrela este ano perdeu com o Estrela, perdeu os dois jogos com o Farense, o Estrela. Portanto, o Estrela empatando e o Farense vencendo, passa a equipa do Farense. Contra a equipa do AVS, o Estoril, o AVS venceu por 1-0 no domingo, no dia 11 de maio, mas eu queria outro jogo. Matches. E empatou outro jogo. Portanto, basicamente, isto mudou um bocadinho aqui o cenário, por isso é que eu queria ver. Basicamente, a vitória, o empate do Estrela pode não chegar, ou no Farense ou o AVS, uma destas equipas vencendo e o Estrela empatar, não consegue pacificar à frente, ou seja, perde no confronto direto quer com uma, quer com outra equipa. Eu sei que
Depois, se as duas equipas vencerem e o Estrela empatar, entrar aqui numa liguilha entre as três equipas, e eu aí já não tenho a certeza como é que funciona, quais é que são os critérios de desempate nessa liguilha, mas tendo em conta que o Estrela perde no confronto direto contra as duas equipas, muito possivelmente ficará abaixo destas duas equipas. Portanto, muita atenção o Estrela tem que ter aqui neste jogo. O empate pode ser interessante se o resultado, eu acredito que se o Farense e o AVS estiverem a perder, o Estrela possa gerir aqui um bocadinho o jogo, mas em live, principalmente, se sair um gol do Farense ou se sair um gol do Estrela, do AVS, e o Estrela estiver empatado, o Estrela vai ter que dar à sola e vai ter que vencer o jogo, senão vai cair também aqui para a linha d'água. Portanto, aliás, vai a Lisboa defrontar o Estoril, num jogo muito difícil, mas é um Estoril que também não depende, que também não tem grande coisa a ganhar, nem grande coisa a perder. O Estoril nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, o Estrela também tem apenas 2 vitórias e 2 empates, venceu o Dragão, venceu contra o Porto em casa, fora de portas tem aqui algumas dificuldades, e este para mim é um jogo um bocadinho mais difícil de precificar, tendo em conta todas estas características que vos falei. Enquanto que as outras equipas precisam obrigatoriamente vencer, o empate pode servir ao Estrela, mas ao mesmo tempo também pode ser uma armadilha e o Estrela ficar mesmo na linha d'água. E vencendo as duas equipas até pode descer direto e nem sequer ir ao playoff. Portanto, o over 1,5 pode fazer sentido a 1.30 num contexto em que o Estrela procurará marcar e vencer aqui o jogo. Nesse sentido, e o X2, o Estrela a não perder, também pode fazer aqui um bocadinho de sentido. Está a 1.44, temos um Estrela que pode estar aqui a jogar com um empate consoante os resultados do Farense e do AVS, portanto, eu teria aqui um bocadinho mais de reticência em relação a este jogo, mas o X2, ou seja, o Estrela a não perder a 1.44 e o over 1,5 a 1.30, parecem-me aqui odds relativamente interessantes. Se eu tivesse que botar aqui uma moeda ao ar, e o mercado também está um bocadinho nesse contexto, eu disse o do Estoril está a 2.62 e o do Estoril está a 2.62, acabava por mandar aqui no empate a 3.30, mas é um jogo, para mim, dos 3, ou dos 4, é o jogo mais complexo. Em relação deixa-me acrescentar aqui este jogo que não estava a dar antes e agora já vai dar. Em relação ao jogo do Porto, temos um Porto contra a equipa do Nacional, um Porto que depende apenas de si para manter no primeiro lugar e até um empate, para manter-se no terceiro lugar, e até um empate se chega, mas eu acredito num Porto, último jogo da temporada, recebe o Nacional, uma equipa frágil no Dragão, o Nacional também não tem nada aqui a perder, está a fazer o seu campeonato tranquilo, acredito que seja um bom jogo para golos, portanto, a vitória do Porto 1.30, interessante, over 2,5 1.60 também. Não vos vou falar aqui do ambas marcam, mesmo acreditando que o Nacional, num contexto de estar tranquilinho no jogo, poderá marcar. O Porto a marcar, aliás, o golos em ambas as partes, e eu queria ver aqui o Porto a marcar nas duas partes. Deixem-me só auxiliar-me aqui de outro mercado, porque a Bet7 às vezes tira e mete os mercados. Portanto, deixem-me só aqui, porque era algo que eu queria falar para este jogo, que era o Porto a marcar nas duas partes, que está a 1.93, parece-me um modo também bastante interessante. Em relação ao outro jogo que disputa o terceiro lugar, temos um Braga que joga contra um Benfica. O Benfica aqui obrigado a vencer o jogo, ou obrigado a fazer melhor do que o Sporting irá fazer no duelo que jogará no outro lado da segunda circular. Temos um Braga a 5.23, Benfica a 1.57, over 1,5 1.18, over 2,5 1.62, e o ambas marcam 1.66. Golo em ambas as partes está a 1.65. Temos um Braga que tem necessidade da vitória, porém, mesmo uma vitória, estamos a falar de o Porto vence, se não estou em eu não sei se o Porto vence, eu acho que estão empatados, porque eu tenho a ideia que o Porto venceu por 2-1 e o Braga venceu por 1-0, portanto, quanto aqui a diferença de golos, e a diferença de golos já é bastante maior, portanto, muito possivelmente a equipa do Porto já terá o seu terceiro lugar garantido, e a equipa do Braga, mesmo vencendo, poderá não chegar. Portanto, há que entender, pelo menos de antemão, perceber aqui que abordagem é que o Braga vai ter aqui ao jogo. Se o Braga, eu não digo que o Braga vai oferecer o jogo ao Benfica, por amor de Deus, não pensem que eu estou a dizer isso, mas estou a dizer se o Braga vai para tentar estragar a festa, ou se vai numa de é o último jogo do campeonato, em casa, vamos aproveitar, vamos jogar o nosso futebol, ou seja, vão tentar vencer o jogo, mas não naquele contexto do antijogo, com um empatezinho. Acredito que isso não aconteça no jogo da manhã, portanto também acredito que possa ser aqui um jogo interessante para golos. Temos o over 1,5, o gol em ambas as partes 1.65, o over 2,5 1.62 e o próprio ambas marcam 1.66. Para mim são odds interessantes. Se nós darmos aqui aos últimos 10 jogos de cada equipa, o Braga marcou em todos os últimos 10 jogos e o Benfica marcou em todos
os últimos 10 jogos. Fora de portas, o Benfica sofreu contra o Estoril, venceu o Vitória, mas foi um jogo mais difícil do que o que parece, goleou o Porto, mas sofreu. Portanto, é uma equipa que tem algumas fragilidades defensivas e vai ter que ser exposta, porque o Benfica provavelmente terá mesmo de vencer o jogo. Mesmo se o Sporting empatar contra a equipa do Guimarães, o Benfica é obrigado a vencer o jogo. Portanto, para mim, aqui os overs, over 2,5, ambas marcam e o golo em ambas as partes serão o que poderá ter aqui algum valor. Não me meto nesta vitória do Benfica a 1.57 pelo menos para live. Em live as coisas podem estar aqui com contornos um bocadinho diferentes. Temos um volume ofensivo muito interessante do Benfica, sem exposição do Braga. Aliás, sem exposição da defesa do Benfica e com o Braga não conseguir sair. E aí poderá ser interessante ir atrás da vitória do Benfica. Em relação ao último jogo selecionado, temos um Sporting Vitória e o Sporting aqui necessita apenas fazer igual ou melhor do que o Benfica para ser campeão. Obviamente que nestas situações há sempre, não há hipótese, não há como fugir, há sempre o olho no resultado do outro lado, mas o Sporting terá obrigatoriamente de jogar para vencer o jogo. Temos um Sporting a 1.27, Vitória a 11, over 1,5 1.16, over 2,5 1.53, ambas marcam a 2.01 e o gol em ambas as partes a 1.58. Se olharmos aqui, de relembrar que o Vitória também pode precisar deste jogo, o Vitória terá que fazer também igual ou melhor que a equipa do Santa Clara, portanto atenção também a esse pormenor, não é um jogo à balda para o Vitória, como é se calhar mais para o Braga. Nos últimos 10 jogos do Sporting tem apenas 2 empates, Benfica e Braga, e marcou em todos os últimos 10 jogos. Em Alvalade sofreu contra o Gil, sofreu contra o Moreira, sofreu contra o Braga e sofreu contra o Famalicão, portanto nos últimos 5 jogos em casa o Sporting apenas não sofreu contra o Rio Ave num contexto de Taça de Portugal, e do lado do Vitória tem apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos, todas elas em casa. Farense no último jogo, Benfica por 3-0 e Betis na segunda mão da Liga Conference por 4-0. Betis está na final da Liga Conferência. Fora de portas, venceu o Nacional por 2-1, venceu o Gil por 1-0, empatou em Moreira e foi vencer ao Bessa. Portanto, é uma equipa que faz golos com frequência, com facilidade, joga contra o ex-treinador. Há aqui valores emocionais também em jogo. O Vitória possivelmente terá de pontuar. Vou um bocadinho à imagem do Braga, não sei que tipo de jogo é que o Vitória vem fazer ao Alvalade, se vai jogar aqui um bocadinho, pelo menos nos primeiros 20, 30 minutos para o empate, tentar meter um bocadinho de gelo no jogo, meter um bocadinho de impaciência nos adeptos e nos jogadores, depois passar essa impaciência dos adeptos para os jogadores. Não sei como é que vai ser essa abordagem, mas no entanto espero um Sporting a entrar com tudo, a entrar com volume, com pressão alta, o Gyökeres, Pote, Trincão a fazerem a pressão que sabem fazer muito bem. Acredito que jogará Kena a titular, muito possivelmente no jogo da manhã. O Yulman não pode jogará provavelmente Debasti e Morita, pelo menos é isso que eu espero que aconteça do lado do Sporting. Acho que não vai apresentar aqui nenhuma surpresa com Pote no meio ou algo assim do género, portanto acredito que jogará Debast e Morita. Portanto, espero aqui um Sporting forte. O Sporting dá 1.27, é um modo completamente banalizada pela necessidade que o Sporting tem, mas temos aqui o Sporting a marcar nas duas partes a 1.83, pode ser muito interessante. O próprio golos em ambas as partes a 1.58, se quiserem juntar alguma coisa também, e este ambas marcam a 2, também vale qualquer coisinha. O Sporting vai ter que se expor. Obviamente que se o Sporting estiver a vencer, o jogo poderá mudar aqui um bocadinho. O Sporting aí já é o Sporting que pode meter aqui um bocadinho de gelo. Portanto, teria aqui um bocadinho de atenção, mas o Vitória, tendo em conta que necessita de pontuar, se o Sporting estiver a vencer, também é uma equipa que se vai expor e é uma equipa que tem algumas debilidades defensivas nas transições. Não tem Tomás Andel, que levou amarelo no último jogo contra o Farense, tem Telmar Canja à direita, mas também é um bocadinho frágil nas transições. Bruno Varela não é o melhor guarda-redes de sempre, portanto acredito mesmo que o Sporting possa fazer aqui pelo menos um golo em cada parte, que está a 1.83. O golo em ambas as partes, 1.58, também é interessante, mas não mexeria muito fora daqui. O golo do Vitória 1.80 pode efetivamente chegar, mas eu aqui se calhar levaria um jogo para a live para percebermos se temos um Vitória a meter aquele gelo no início do jogo, ou se temos um Vitória forte à procura da vitória, como a equipa de Vitória, aliás, de Luís Freire, gosta de jogar. Maltinha, está feitinha, praticamente 25 minutos de vídeo. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Vamos lá tentar chegar aos 2k de subscritores até ao mês de junho. Muito obrigado a quem está desse lado. Este sábado vamos acompanhar aí os jogos no Telegram, que está na descrição, totalmente gratuito. E tudo o resto também está na descrição. Muito obrigado a toda a gente que ficou aí até ao fim. Que sábado seja um bom dia com boas apostas.